Queridos e amados irmãos, pastor Davi Bueno, vamos continuar aqui a segunda parte da nossa lição. Desde já, você que está chegando, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, pois é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e assim possamos alcançar pessoas e mais grupos através da propagação do Evangelho. Nesta segunda parte, nós vamos falar aqui, o título de Jesus ressuscitou, e os objetivos aqui desta lição é identificar as evidências da ressurreição. Então, o bispo Abner Ferreira, eu destaquei aqui, ele diz assim, a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da esperança cristã, e entre alguns versículos ele deixa a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 11, que está escrito: se o Espírito Santo, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito, o Espírito Santo, que em nós habita. Então isso já nos faz entender de antemão que a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da esperança cristã. É por isso que lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé, ela seria vã. Nós entendemos, sabe, irmãos, que o fato de os religiosos, né, os que faziam parte do Sinédrio, eles terem encontrado o sepulcro vazio, isto gerou muitas perseguições e mortes para os cristãos, a tal ponto que a palavra do Senhor nosso Deus, olha, lá no Evangelho, vamos ler primeiro isso, lá no Evangelho de Mateus, tá? Capítulo de número 20, e o versículo 11 ao 15, capítulo de número 20, e o versículo 11, olha aqui, ó, 20, 11 ao 15, perdão, irmãos, 28, tá? 28, a gente aqui confunde também, tá? 28, pronto, agora sim, olha, do 11 ao 15, vai falar sobre o que o Sinédrio, que era o concílio religioso, eles colocaram diante dos soldados. Olha isto, ó, e indo elas, eis que alguns da guarda vieram à cidade e anunciaram aos principais dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. O que tinha acontecido? O sepulcro estava vazio. Os guardas chegaram apavorados, dizendo, olha, ele não está lá, a gente estava lá cuidando, mas a gente não sabe o que aconteceu. Sabe, nós não dormimos lá não, sabe? Eles começaram a dizer, não tem lógica, nós estávamos em tantos, alguém iria ver. Só que a pedra do sepulcro estava removida e nós vimos que ele não estava mais lá, então viemos aqui para deixar claro o que aconteceu. E aí dizia então eles, referindo-se aos principais dos sacerdotes, reuniram-se com os anciões, ou seja, reuniram com todo o Sinédrio, aquele concílio religioso que eu já expliquei por várias vezes, que tinha 70 anciões, formado por 70 anciões, ó, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, olha isso, versículo 12, ordenando, versículo 13, ó, dizeis, seus discípulos vieram de noite dormindo nós, o furtaram, e se isso for ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, tomando o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e este dito foi divulgado entre os judeus até o dia de hoje. E aí, o que vem ao nosso coração é o seguinte, vamos supor aqui,
que os discípulos, eles tivessem mesmo, sabe, roubado, levado o corpo do Senhor Jesus, e digamos que eles tivessem já um outro local preparado para enterrar o corpo. É interessante que eles não teriam forças para manter essa mentira como se fosse uma verdade, sabendo que eles foram inúmeras vezes ameaçados e foram levados à morte. Eles contariam, irmãos, eles chegariam e iriam dizer, não, eles iam sofrer tanto que eles iam dizer, não, eu conto, eu falo onde que está o corpo. Então eu acho que quando eles começaram a ser afligidos antes de morrer, antes de serem partidos no meio, sabe, antes de serem queimados, de tantas atrocidades que os apóstolos enfrentaram, eles entregariam, alguns deles entregariam. Mas a gente entende que o fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos e ter, nós vamos ver, aparecido para eles, depois com o corpo ressurreto e com as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, da lança que transpassou o seu lado. Irmãos, era algo tão forte, era algo tão real, era algo tão verdadeiro, que eles não tiveram mais medo da morte. É tanto que no momento da ânsia da morte, que qualquer um se desesperaria, a Bíblia fala que Pedro, antes de morrer, ele fez um pedido, estando crucificado numa cruz, e eles ainda zombaram e disseram, você quer fazer um pedido? Então faça aí um pedido. Ele disse, virem a cruz de cabeça para baixo. E eles não entenderam, por que você quer que vire a cruz de cabeça para baixo? E ele disse, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, ele morreu. Então esses homens, eles deixaram um legado de que verdadeiramente, mesmo diante de tantas mentiras que os principais da sinagoga, eles proporam aos soldados naqueles dias, mas a ressurreição de Cristo, ela sempre foi uma verdade sumária. Aí nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 20. E aí nós vamos ver o tópico 2.2, ok? João 20, a partir do versículo de número 1, tá? E nós vamos ver que João e Pedro, eles chegaram primeiro ao sepulcro. Então, olha o que diz aí a palavra do Senhor nosso Deus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo. Esse outro discípulo, olha lá, já diz, a quem Jesus amava, era João. E é interessante dizer, porque Jesus nunca disse que ele era o discípulo amado. Mas ele é que diz que era amado por Jesus. Por que ele diz isso? Porque ele se sentia amado. Porque ele se sentia protegido. Porque ele se sentia seguro. Porque ele desejava tanto estar próximo de Jesus, e só quando você se aproxima que você entende essas coisas. Ao ponto que o discípulo amado, foi aquele que teve o privilégio por algumas vezes, porque era hábito dele, de reclinar a cabeça e a encostar no peito do Senhor Jesus, sabe? Eu acho muito profundo isso. Ele teve o privilégio de ouvir as batidas do coração do Filho de Deus. É extraordinário. Mas olha aí, ó. E disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, João, né? E foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, ou seja, João, ele correu mais apressadamente do que Pedro. Esse aqui é o nosso texto de referência lá no começo. E chegou primeiro ao sepulcro. Porém ele não entrou, olha lá, ó. Versículo 5, e abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu postos no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre sua cabeça
não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então, nós vemos aqui que uma outra evidência que a palavra de Deus diz é que Pedro e João estiveram lá e também viram que a pedra estava removida e que o Senhor Jesus não estava ali no sepulcro. E aí, quando nós vamos ver aqui a última parte desse tópico 2, diz-nos aqui na revista que a ressurreição de Jesus, ela passou a ser o centro da mensagem cristã. Então, nós vamos ver aqui, Atos, só vou dar os versículos, capítulo 2 e o versículo de número 24 ao versículo de número 36. Nós vamos ver aí que na primeira mensagem, após a descida do Espírito Santo, a ressurreição foi apresentada como um fato histórico e crucial no plano divino de salvação. Lá em Atos capítulo 3, versículo 15, e o capítulo 4 de Atos, versículos 10, na cura do coxo, aquele coxo que estava diante da porta formosa, e diante das autoridades religiosas, o anúncio da ressurreição de Jesus Cristo também estava presente. É interessante que quando eles entram com aquele que era coxo dentro do templo, e todos ali conheciam aquele homem, sabia que ele pedia esmolas diante da porta formosa, e eles começaram a dizer, foi eles que me curaram, foi eles que me curaram. A Bíblia nos fala que Pedro e João, eles foram colocados diante do sinédrio, desse concílio religioso, do qual eu disse que deu dinheiro aos soldados para dizer que Jesus tinha sido roubado. Isso lá na frente. E aí eles começaram a perguntar, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E eles não negaram e disseram, nós fizemos isso através do poder e do nome do Senhor Jesus Cristo, ao qual vocês crucificaram, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. É em nome desse que nós vimos e testificamos que verdadeiramente o milagre ele aconteceu. E como nós sabemos que contra fatos não há argumentos, e todos que estavam em volta começaram a se maravilhar, porque o homem que era coxo estava ali, testificando que foi através de uma oração, Pedro e João, que ele passou a andar. E ao mesmo tempo, quando eles ouviam as palavras que saíam dos seus lábios, eles entendiam que aqueles homens, os apóstolos, eram homens indoutos, eram homens que assim não tinham letras, mas que através das palavras que saíam dos seus lábios, eles deixavam claro que verdadeiramente eles tinham andado com Jesus. Aí eu quero concluir aqui com um comentário que tem na lição, que diz que um escritor recentemente ele observou que João poderia ter encerrado a sua narrativa com a frase final, está consumado. Mas a ressurreição, ela chegou a surpreender a todos neste evangelho. E João estava concentrado em relatar assuntos que realmente aconteceram. E a ressurreição é um desses.
Por isso não teria como deixar este assunto de fora. E a gente vê que o Evangelho de João é um dos mais profundos dentre os evangelhos. Porque enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam do ministério terreno de Cristo Jesus, nós vemos que o Evangelho de João, ele fala-nos sobre os céus. Ele fala sobre os benefícios que o Verbo, Cristo, fez por nós, abrindo mão do céu e vindo como homem para morrer por nós e promover sobre nós a redenção dos nossos pecados. E assim, nós terminamos aqui a parte 2.